Estamos de volta com Conexão e você tem participação por aqui sempre, viu? Muito obrigada a você que está aí participando, fazendo acontecer o nosso Conexão, facebook.com/Conexão Jovem Oficial, também através do Instagram com o nosso perfil @PGConexão. E a galera está participando aqui, ó. Bom, já tô aqui no Facebook, não deu tempo de eu mudar a janelinha aqui, porque eu tô com o celular só para mexer nas duas redes sociais. Mas um beijo aqui para a Jennifer Paola. Ela disse assim, olha, tá bem difícil dos meus pais me entenderem. Ela tá dizendo aqui, Sidney. Tem uma história aqui que eu achei fantástica da Reline Cristine. Deixa eu ver de onde ela é. Ela não colocou aqui, mas ela tem 17 anos. Ela disse que divide o quarto com mais duas irmãs, ou seja, são 3 irmãs num quarto. Aí ela negociou com o pai dela para fazer umas divisórias no quarto. E ela disse que ela que vai pagar as divisórias, mas o pai dela não deixou ela fazer isso. Ela tá bem brava e chateada, dizendo que ela sabe que ela juntou esse dinheiro e tal, que esse dinheiro não vai sair do bolso do pai dela. Ela falando, ô pai, libera aí as divisórias no quarto para eu ter o meu espaço, ela tá dizendo aqui. É a Reline. Os jovens sempre querendo o espaço deles, né? Querendo a liberdade e tal. Reline, eu também quis colocar divisória quando eu estava com os meus irmãos. Eu tenho 3 irmãos além de mim. E assim, teve momentos que eu queria colocar divisória, teve um momento que eu estava tentando ter um quarto só para mim. Tentei várias coisas assim. Não é bem por aí não, porque não dá para negociar muito quando a gente não tem todas as autonomias e tem mais pessoas vivendo dentro da família. Então, o caminho é muito mais o diálogo, é tentar negociar com as suas irmãs aí o espaço de cada uma e estabelecer o respeito mútuo entre vocês. Se você está achando que está difícil com a sua irmã, com as suas irmãs aí dentro de um quarto, imagina dentro de uma empresa, imagina morando dentro de uma casa, que é a sua casa, com o seu marido, você vai ter que negociar muita coisa com seus filhos depois. Então, a gente tem que aprender a negociar. O caminho é muito mais do que pôr divisórias, a gente não pode viver dentro de cubículos fechadinhos, lá guardando a nossa individualidade. Guarde a sua individualidade para os seus momentos. Você quer ter um momento de individualidade? Vai num parque, vai sair com seus amigos, cria atividades fora, individual. Dentro de casa, tem que negociar, tem que ter diálogo. Aliás, falando em negociar, então, Sidney, vamos entrar já nesse papo. O jovem, ele se rebela muitas vezes contra os pais, né? Tem uma atitude agressiva e fica, não, você não me entende, aí, né, ataca, isso machuca os pais, porque os pais também querem ser aceitos, assim como na reportagem que a gente viu. Tem esse negócio, né? O pai, assim, às vezes ele é duro, mas ele tá fazendo isso para poder ser aceito também, né? Para ter uma relação melhor ou para ver o filho progredir e tudo mais. Tem que rolar o respeito, né, entre essa relação, Sidney. O respeito de ambos os lados. O pai tem que respeitar o filho e o filho tem que respeitar o pai. Ambos têm que trabalhar, porque eles estão tendo um convívio. Esse convívio ele é individual e ele é coletivo. Quer dizer, é individual enquanto pessoa, mas ele é coletivo enquanto uma comunidade. Eles estão dentro da mesma casa, existe um acordo. Então, o respeito tem que haver dos dois lados. Quando começa a haver muita briga, é porque estamos com ideias diferentes, prioridades diferentes, aí a gente começa a ver que atrapalha um pouco quando termina o diálogo. Quando a briga começa a acontecer, pode reparar que o diálogo acabou. O diálogo ela é a chave de todo esse processo. O respeito tem que haver porque são indivíduos, eles têm o amor entre eles, eles têm uma relação de dependência de lados a lados, então tem que conversar, não tem muito caminho. Não adianta também brigar só, bater porta, fechar. Eu já vi filhos saindo de casa, chutando, dizendo não vou vir mais para casa e vai embora, vai morar na casa do amigo, sei lá, sai. Brigando porque eu discordo do pai. E tudo bem, é um direito que ele tem? É um direito relativo. Enquanto ele for de menor, eu aviso você, de menor, seu pai é responsável por você juridicamente. Você ficou de maior, cuidado com essas rebeliões, porque você pode parar num lugar que você não sabe sair. Então, tem esses momentos aí. De maior, você tem consequências dentro da lei. Então, presta atenção quando vai brigar. Melhor é dialogar. Não está conseguindo falar? Escolhe o momento de novo. Tem paciência. Os dois têm que ter paciência, mas escolhe o momento, escolhe a hora. Não fica trazendo problemas passados. Às vezes a gente está brigando alguma coisa, aí aquilo que não ficou resolvido há 3 semanas atrás volta para a briga e aí vai engessando e vai criando mais gasolina na briga aí que está explodindo. Agora, uma coisa que os jovens reclamam bastante é a questão, você falou de terceirizar a educação, os pais às vezes terceirizam a educação. Sim. Eu li um livro muito legal de um autor argentino que chama A Sociedade dos Filhos Órfãos. Sim.
os filhos órfãos de pais vivos, Sim. não é? Então ali os filhos se sentem assim, eu não tô querendo esse iPhone, eu não tô querendo esse carro novo, eu tô querendo meu pai, eu tô querendo a minha mãe. É muito poeta falar assim. O filho não fala desse jeito, não. Mas eu entendo quando o filho fala, estou preferindo meu pai. O que acontece é que nesses últimos 20, 30 anos, a sociedade mudou um pouco o comportamento, a gente começou a querer prover o filho daquilo que nós não tivemos. Para isso, foi trabalhar o pai, foi trabalhar a mãe e, de alguma maneira, surge uma culpa nova, que é a culpa da não presença, da não educação. E no momento de resolver essa culpa, alguns pais fazem justamente a entrega do presente. Então, sufocam o filho colocando, olha, eu vou pôr você na natação, vou pôr você no judô, você vai ganhar o iPhone, você vai ter tudo. Eles entregam tudo, vai ter o quarto que eu não tive, vai ter a televisão que eu não tive, vai ter a bicicleta. Ele vai sufocando o filho com presentes ao invés de sufocar com presença. Esse processo é complicado, porque o presente custou. A presença custa tempo, o presente custa dinheiro que o pai trabalhou. Muitas vezes o pai está lá infeliz no trabalho, mas ele fala, mas eu estou dando para o meu filho. E aí, quando o filho reage contra ele, ele fala, esse filho não está sendo agradecido por tudo que eu estou dando para ele que eu não tive. Então, aí começa um processo distorcido de discussão, porque, de alguma maneira, o pai e a mãe entregam o presente para compensar alguma culpa. Tem um componente enorme de culpa aí. Em algum momento, ele terceiriza a educação quando ele fala, não, eu vou pôr ele na melhor escola. E ele está deixando a escola educar. Eu vou dar para meu filho o melhor equipamento. Está deixando o equipamento, eu vou dar para meu filho acesso à internet. Está terceirizando parte da educação que deveria ter sido dada pelo pai. Nessa hora, ele está entregando, o que ele faz? Ele cria uma pressão. Filho, eu te dei quarto, te dei escola, te dei equipamentos, eu te dei. Agora eu espero que você seja nada mais, nada menos do que um grande sucesso. Você tem que ser simplesmente brilhante. Isso sufoca, é esse sufoco que eu vejo o jovem sentindo, porque de alguma maneira ele se sente na obrigação de retribuir o pai em algum nível por tudo que o pai deu que nem ele pediu. Aí começa essa distorção, a gente começa a ver jovens muito deprimidos na casa dos 25 a 35 anos. Essa faixa, a gente tem encontrado atualmente muitos jovens assim, decepcionados consigo mesmo. Não conseguiram ultrapassar alguma barreira e eles se sentem um pouco culpados de não conseguir dar o retorno do investimento que os pais fizeram, que não foi um investimento aberto, mas ele volta de alguma maneira. Agora, bom, aí a galera que está assistindo Conexão, às vezes o pai está falando, nossa, mas vocês estão falando de um programa jovem sobre os pais e tal. Então vamos colocar um pouquinho mais para esse lado também, do jovem, né? Então, o jovem em relação aos pais, né? Já que a gente colocou aqui, os meus pais não me compreendem. Que dica você deixa, Sidney, para a galera que está acompanhando a gente, está acompanhando o nosso bate-papo, ainda está com isso na cabeça, os meus pais não me entendem. Qual é o start? A gente já falou de comunicação, já colocamos várias dicas aqui, mas para a gente deixar bem claro, assim, para não ter dúvida. Para eu melhorar o relacionamento com os meus pais, para eu conseguir enfrentar esses conflitos dentro de casa? Bom, primeiro, não dá para o jovem adotar um comportamento do tipo, olha, eu não pedi para nascer. Isso é uma ingratidão de um tamanho enorme, porque você não pediu para nascer, mas você está pedindo para ter benefício, bens e viver uma vida boa. Então, primeira coisa, não pode entrar nessa linha o jovem. Você não pediu para nascer, não. Você nasceu, você está vivo, você quer viver. Meio então, se vitimizando. Não entra nessa, que eu acho que é um caminho ruim. A segunda coisa, eu vejo muitos jovens assim, também com um argumento do tipo, olha, meus pais estão me dando tudo, eu não pedi, mas eles estão me dando e agora estão brigando comigo porque eu estou tendo a ousadia de aproveitar. Não, jovem, aproveita. Eu acho que tem que aproveitar. Seus pais podem te dar mais coisas do que eles tiveram, ótimo, aproveita. Mas aproveita não no sentido de ser irresponsável. Aproveita porque isso é um privilégio que você pode ter para você usar além do que eles conseguiram. Então, muito provavelmente, os seus pais estão te cedendo coisas, esperando que você faça por merecer esse tipo de privilégio, esse tipo de benefício. Então, uma coisa que eu costumo dizer para os jovens é: mereça
tudo que você tem de privilégio. Você teve privilégios, então você precisa merecer. Se foi muito, se foi pouco, mereça tudo que você tem. Hoje, se você está morando na casa dos seus pais, se eles estão sustentando um padrão de vida legal para você, tudo isso custa, eles estão dispostos a fazer isso porque te amam, então mereça isso. Como que você vai merecer? Vai ser mais maduro, vai fazer escolhas mais acertadas, vai sustentar as escolhas que você tem e, principalmente, ganhe a sua autonomia conquistando a autonomia, não é exigindo apenas, gritando. Isso se você trabalha nessa direção, você está amadurecendo. Se você está na outra direção, você está de mimimi, está só reclamando. Esse é um lado. Agora eu vou falar para os pais que estão ouvindo também. Os filhos precisam de cicatrizes. A gente não dá cicatriz para os filhos ou a gente tem um medo danado deles assumirem a cicatriz. Algumas coisas eles precisam sim ganhar a cicatriz. A gente cresce com a cicatriz. A cicatriz dói, mas ela ajuda muito mais do que atrapalha. Então, pais, seus filhos precisam de autonomia? Sim, eles vão pedir autonomia, mas eles têm que ter autonomia por completo. Eles querem autonomia, é começo, meio e fim. Ou seja, até o final das consequências ele tem que assumir. Vai doer em alguns momentos? Vai. Eu costumo dizer que os pais às vezes estão assim ajudando o filho a tirar documento. Eu vejo que aqui em São Paulo tem o Poupa Tempo, né? Tão e fácil. é a maior concentração de pais na cidade de São Paulo, porque, meu filho não sabe tirar RG, não sabe tirar... E lá é feito assim de uma maneira muito simples, né? Eu costumo dizer que é a prova de imbecil aquele negócio. Mas ele vai junto com o filho, mas ele não tem autonomia, ele não sabe como lidar. Deixa ele lá aprender, não vai ser muito diferente do que você fez. Então, lembre-se, pai, mãe, que você foi forjado porque em algum momento você teve que lidar com as consequências das suas escolhas. Eles também precisam. A gente tem que deixar eles caminharem um pouco e assumirem as consequências das próprias escolhas. Tá aí, conselho do mentor Sidney Oliveira, tá aparecendo aqui embaixo também na sua tela o endereço dele, você pode entrar em contato, ver os materiais dele, bater um papo aí, contar a sua história pro Sidney, quem sabe ele vai respondendo aí na medida do possível, tá bom? Tá aí aparecendo na sua tela. Mas aqui no Conexão tem música também. Ted Worco, ele esteve aqui no Conexão, você confere a música dele. Love is always patient, and love is always kind. Love is always hoping for the better part of life. And love is always searching, trying to show the blind the way. The truth of life is waiting. Will the people ever say that love is all we need? And love is never boasting and never full of pride. Love will always listen and will lead you to the light. Love will never break down, it will make it till the end. 'Cause love, he laid his life down, 'cause he called us all his friends. See, his love is all, love is all, love is all, love is all we need. And that's why love means so much to me. 'Cause he died, but he lives, so in him I'm free. And now it makes so much sense, I see.
love is all love is. Love is all, love is all we need. Love is all love is. Love is all, love is all we need. Oh, love is all love is. Love is all, love is all we need. Oh, love is all we need. 'Cause love is always faithful. Love is always true. Love is more than feelings, or to say that I love you. Love is more than something. See, love, he has a name. And Jesus, know you're listening. And I'm oh so glad you came and showed us love is all. Love is all. Love is all. Love is. Love is all. Said love is all we need. Tá aí para você, Ted Orco, tá? Olha, como aqui no Conexão Deus também tem voz e tem vez, lá em Efésios 6:4 diz: pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos de Cristo Jesus. Fica aí a dica para os pais e também para os filhos, para tratar os pais com amor, porque tudo se resolve com o amor. E é claro, os 10 mandamentos estão aí para a gente honrar pai e mãe também. Obrigada pela sua participação, Sidney. Nosso tempo acabou. Muito rápido, né? Pois é, mas a gente espera você mais uma vez nesse sofazinho amarelo aqui. Sempre que você quiser, eu venho. Eu quero despedir de 2 pessoas. Claro. A Bárbara Hartmann, que está me assistindo, gosta de me acompanhar. E a Denise Navarrete também pediu um beijo. Então, Denise, um beijo para você. Pessoal que está nos assistindo, até a próxima. Bia, obrigado novamente pelo convite. E estou aqui à disposição, pessoal. Pais, sejam mentores, tá bom? Show de bola. Legal, gente. Está aparecendo aí embaixo na sua tela também o endereço do Sidney. Você pode conversar com ele, tá bom? Obrigada pela sua audiência. A gente volta no próximo Conexão. Até lá.